Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sócios do Lixo. Mais uma vez o time está completo, né? Agradecer aí a Renata Fermo pela disposição, né? Nossa produtora. Sobrou pra mim, né? Ela não vem uma vez, dá um negocinho errado. O time tem que estar completo, né, Jota? E aí, galera, beleza? Mas a gente está com o Cláudio Paixão aqui, sócio do lixo. A gente trouxe mais um sócio do lixo aqui, hein, Claudinho? Sócio de peso. Sócio de peso. Não, na verdade, esse é o que faz o lixo chegar, né? Boa, até a destinação boa. final, correta principalmente. Perfeito. Claudinho, antes de falar com o nosso amigo e apresentar esse nosso novo sócio do lixo, fala a sua expectativa para essa conversa aqui. Cara, minha expectativa é muito boa. A gente está aqui com um dos donos de uma empresa referência em logística de resíduos perigosos, a CIA Master. E acho que, Guto, você pode explicar até melhor que eu o que a CIA Master faz. E um pouco da sua história também, como que você foi parar nisso. Beleza. Queria agradecer o convite, né? A CIA Master é uma empresa especializada no gerenciamento de resíduos da área naval. A gente tira lixo, a gente é o gari dos mares, né? A gente tira Boa. Massa demais. É assim que eu me apresentava no passado, né? Então, a gente parte de gerenciamento de resíduos dos navios. Desde da identificação dos resíduos, do acondicionamento, né? Do transbordo, e aí do transporte e o encaminhamento para a destinação final. A CIA Master ela já existe há bastante tempo, né? A gente começou há 17 anos atrás, veio de um nicho de mercado que era muito pouco explorado, e aí a gente foi construindo a empresa do zero, né? Caraca, 17 anos atrás é muita coisa, né, Guto? Imagina o que isso daí nessa história aí, né? E você é um dos fundadores da empresa também, né? Então começou a empresa com 2 anos de idade e agora 17 anos depois. Não, calma lá, né? Calma lá. Eu já tenho 35, né? Então, gente, a CIA Master, ela começou do zero, né? A CIA Master, ela veio de uma necessidade, de uma falta de profissionalismo na área naval, né? A gente não existia nenhuma empresa especializada na parte de coleta de resíduos de navio. Tudo era feito meio que nas coxas, sabe? Não existia um procedimento, não existia esse manifesto. E o que é manifesto naquela época? 17 anos atrás não tinha manifesto, né? Na verdade, até existia uma normativa, né, para poder emitir manifesto, mas ninguém emitia. E, além disso, né, a questão dos procedimentos e do EPI. Imagina, não existia nem EPI. Sem EPI. Nem EPI, cara. Caraca. Então não tinha nenhum padrão então, de transporte, assim, né, Guto? Então era totalmente amador, então, né, na época que você entrou. Cara, o padrão era zero, né? O pessoal não tinha uniforme. Os meus concorrentes da época eram empresas, assim, completamente... com uma falta de profissionalismo muito grande, né? Tem várias histórias aí que eu estava até contando para vocês no início, de uma empresa que um dos fundadores da empresa, ele se passava de autoridade. Ele ia no navio, notificava o próprio navio que ia tirar a retirada de resíduo e depois indicava, se você quiser tirar, meu aqui de uma empresa boa para tirar o lixo, enfim. Caraca. Os caras acreditavam que ele era realmente, estava notificando de verdade. Cara, o comandante acreditava. Ele vinha todo bonitinho, todo de branco, com um bonezinho Anvisa, né? E aí desembolava, tinha um inglês bom, né? Conversava bem inglês e notificava o Se navio. bobear, tinha até o papelzinho de notificação igual da Anvisa, né? Assinado. Rapaz, Provavelmente, sabe? eu não cheguei a ver, mas eu conheço várias histórias de alguns amigos agentes da época, né? Meu Deus. E eles contavam Concorrência desleal. Concorrência desleal. Tinha também uma empresa aí que se intitulava Dona dos Serviços, né? Ameaçava, não, você não pode mexer nesse serviço porque eu construí tudo aqui, ele é meu, senão eu vou te matar. Nossa, caraca. Já aconteceu aí no início da empresa, de aparecer uns armários lá no escritório, falando que eu não podia tirar mais lixo, porque esse mercado já tinha dono. E que a gente tinha que respeitar, enfim, eu acho que a coisa mudou bastante de 17 anos pra cá. E só um detalhe, esses concorrentes não ouviram o nosso último podcast com o Bernardo, ele falou que concorrência é bom. Exatamente, né? Que melhora, né? Melhora a o qualidade. Exatamente, concorrência melhora muito a qualidade, né?
A gente vem num crescimento muito grande. Assim, a Master hoje, ela, além de fazer um serviço de qualidade, de investir em frota, de investir em gente, né, em pessoas treinadas, qualificadas para isso, é uma empresa que investe bastante na sustentabilidade, tem um conceito ESG bem próximo da empresa, né? Inclusive na semana passada. Meninos, explicam o que é ESG, por favor, para quem não sabe. Vai, Cláudio. É de ambiental, Ambiental, social e governança, né? Governança. e isso aí. governança. Tem que ter essas três Os letrinhas, três pilares aí que... Para gerir. como se fosse um selo, entendeu? Ah, Um Que conceito, muitas né? empresas Conceito, ganham. boa. É um Exatamente. conceito que essas empresas, que é uma exigência hoje lá fora, né? A gente está caminhando bastante para que isso se torne um selo, né? Um divisor de águas aqui no Brasil. Ainda não é. Ainda a gente está aprendendo a tentar vender esse conceito. É muito difícil a gente conseguir vender, e esse é um dos meus desafios junto à CIA Master, é você fazer um equilíbrio entre qualidade, entre princípios e preço. E Boa. eu acredito que o mercado já está se voltando para isso, né? Um exemplo mesmo, só para explicar, na Bolsa de Valores, por exemplo, tem alguns fundos, né, que eles têm essa taxa, esse selo ESG, né? Onde as empresas, você só consegue investir nas empresas que têm esse selo ESG. Você só pode abrir o capital, né? É, Com essas empresas exatamente. que já possuem esse selo. É uma exigência da própria bolsa, né? Perfeito. Então a gente vê o mercado se movimentando de baixo para cima para que as empresas se enquadram a essa Conceito. tendência, a esse conceito. Você acha que hoje Obrigada. na CIA Master, que leva esse conceito muito a sério, você acha que isso já agrega o valor? Isso aumenta o faturamento ou o valor de mercado da sua empresa? Então, isso não aumenta o faturamento ainda. Eu fico triste com isso, porque eu gostaria muito que isso aumentasse, porque a gente ainda está surfando o pós-Covid. Preço, no final das contas, na grande maioria, o preço ele vai influenciar bastante. É óbvio que se você tiver um preço similar e aí você tem esses processos sustentáveis já aplicados na sua empresa, isso vai gerar valor, isso Sim. vai gerar Uma vantagem. uma vantagem, mas se você tiver com preço acima, é bem difícil que você ganhe uma concorrência, sabe? Perfeito. E assim, eu acho que a gente estava falando de objetivo ali, de meta e tal, eu acho que um dos objetivos da CIA Master é a gente conscientizar, né, e dar o exemplo para os nossos clientes de que é possível ser sustentável e ter um valor agregado, né, e oferecer um serviço de qualidade com preço justo, para que a gente consiga gerar valor em cima disso, né, que a gente consiga gerar negócio, Boa. gerar retirada de resíduos mais saudáveis para o meio ambiente, né? Perfeito. A gente depende muito do cliente. O cliente ele tem que ter essa consciência de que ele quer fazer o correto, né? Sim, que ele sim, não quer perfeito. só o preço. Sim, Se ele quiser perfeito. só o preço, tem cliente nosso que eu nem entro mais em concorrência. Porque não adianta. Eu vou concorrer com um cara que às vezes nem nota tira. Né? Não, Eu tô não faz falando de sentido. coisas bem básicas, né? Sim. O cara tirar Uhum. uma nota fiscal, o cara destinar o resíduo corretamente. Não tô chegando nem a falar. Esse cara não é seu concorrente, né? Quem quer trabalhar com ele também não é seu cliente. Exatamente, esse cara não pode ser meu concorrente. Ele não pode ser meu concorrente e esse cliente ele não é o perfil de cliente da CIA Master. A gente tem que buscar o perfil. Então esse é o nosso equilíbrio, né? Muito bom. Equilibrar entre o perfil daquele cara que quer fazer o mais correto, né? Que quer contratar uma empresa sustentável, porque daqui a alguns anos isso vai ser agregado a um indicador dele, né? Que a gente Uhum. eu tenho buscado, eu tenho lido bastante de como eu consigo agregar essa parte da sustentabilidade da CIA Master, vender, na verdade, nem agregar. Como eu vou conseguir vender essa sustentabilidade e que o cliente consiga evidenciar isso de alguma maneira, né? De que, assim, ele está contratando uma empresa, por exemplo, que tem coleta seletiva, que é o básico, né? Que eu acho que qualquer lugar você tem que ter uma coleta seletiva, nem que seja básica. Ele tem uma compostagem do resíduo alimentar, a gente tem um refeitório na base, né? Uma copa lá que a gente gera uma quantidade pequena de resíduo orgânico, mas a gente gera resíduo orgânico. A gente tem uma horta dentro da empresa
que a gente faz uma colheita de 15 dias e distribui. A gente bom. tem 26 mil litros de água de chuva, né, de reuso, no qual eu faço a lavagem dos carros e abastecimento dos tanques de hidrojato, que é um dos serviços que a Ciamasta oferece, né, hidrojateamento, construção, lavagem. E além disso, a gente tem o selo verde, né, de energia limpa, que a gente adquiriu junto à marca e a Liberium, né, que são empresas que têm Bacana, Legal. energia vindo do lixo, então. energia vindo do lixo. Então, assim, a Ciamasta vem buscando bastante ser sustentável. E eu acho que Boa. dando um exemplo é a melhor maneira que a gente vai conseguir fazer com que o nosso cliente entre nessa barca com a gente também. Muito Perfeito. bom. E resumindo isso tudo é gestão, né, cara? Eu acho que no meio do ESG ali, a gente tem a parte de governança, que a gestão é que faz isso tudo, né, acontecer principalmente, né, Guto? Fundamental. Principalmente essa parte ambiental, principalmente, é o que faz acontecer. Uma pergunta bem prática, assim, Guto, eu fiquei um pouco em dúvida, até a galera aí que deve estar ouvindo a gente, como que é o serviço no porto? O navio chega, ele chega cheio de resíduo, né? São duas perguntas, né? A primeira, cara, o navio chega, você vai lá e capta esse resíduo de barco ou de caminhão, né? Que seria a primeira pergunta. Eu ia perguntar dentro dessa que tipo de resíduo? É qualquer resíduo? Eu ia Navio perguntar, também? o que vem no navio? O que é resíduo de navio, Não, calma. né? E eu ia perguntar uma outra coisa, se no Covid, cara, como é que foi? Porque você deve fazer limpeza de todos os navios. E deve ser navios internacionais também, eu acredito, né? E aí, como que ficou essa barreira de entrada, assim, do Covid, né? Por exemplo, navio chinês vindo, gente a bordo com Covid. Então, cara, tem quantas perguntas aqui, Guto? Você tá ferrado. Vamos lá. Você faz limpeza também ou só transporte? Vamos lá. Quando ele falou Você não tem outra pergunta aí, não? Exato. Alguém tem mais uma pergunta? Quando ele disse, ele também faz limpeza, até então só tinha entendido. Tá, vamos lá, vamos por partes, uma de cada vez. Vamos lá, vamos tá? falar do Covid primeiro, que eu acho que é uma Pode coisa ser, boa. pode ser, que tá Bacana, mais né? atual. Então, o Covid não foi bom para a Ciamasta, tá? Porque como era uma doença nova e tinha um medo muito grande de toda a população, tudo foi travado, né? Então, assim, as autoridades não iam a bordo, então não se notificava navio nenhum para tirar. O comandante não queria um contato com uma outra pessoa, então também não tirava o resíduo. Caraca. Toda a nossa forma toda a nossa tentativa de contato com o navio, porque hoje como é que funciona? Hoje um navio, ou ele tira resíduo por vontade própria, porque o comandante é um comandante que realmente quer tirar um lixo, que o local onde ele armazena temporariamente do navio está lotado, então ele tem que tirar o lixo, ele precisa fazer a gestão, né? Não tem como mais, ele tá entupido de lixo lá, ele tem que tirar. E como é que funciona? No navio hoje, a gente tem dois tipos de atendimento, né? Dois tipos de cliente na área naval. A gente tem o cliente, os cargueiros, tá? Que eu vou chamar assim. Que são os navios internacionais que vêm da China, vêm da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E a gente tem os navios offshore, junto com os rebocadores. Que são os navios que estão aqui na nossa costa, né? Os navios cargueiros, eles normalmente, né, a tantas milhas náuticas fora, eles podem queimar o resíduo, tirando o plástico. Não sabia não. Eles têm, Sério? Todos eles Caraca. têm incineradores a bordo. Então se queima-se o resíduo, esse resíduo vira uma cinza e essa cinza pode ser despejada no mar. Tá? Olha só, isso aí eu nunca isso aí eu não imaginava. sabia. Existe uma... Caramba. Mas não polui mar? Então, existe uma normativa, vou chamar uma normativa. Existe a Marpol, tá? A Marpol, ela regulamenta todas essas normas marítimas. Aqui no Brasil a gente tem a ANTAC, né, que é a Autoridade Portuária. Falando em mundo, é a Marpol. A Marpol, ela tem várias classificações de resíduos, então uma delas é que a gente pode fazer algum tipo de incineração, tirando plástico, tirando resíduo contaminado. Alguns resíduos podem sim ser incinerados, alguns resíduos podem sim ser lançados no mar, né? Dependendo da distância que está da costa brasileira ou da costa do local que ele está chegando, né? Mas quando ele chega no Brasil, quando ele chega na costa, ele tem que desligar o incinerador e ele já não pode mais fazer lançamentos de resíduos. Então esses resíduos precisam ser retirados, né? Então voltando à sua pergunta lá do Covid, foi difícil pra gente, foi tudo muito novo, a gente não tinha muito acesso. As autoridades, tanto a Anvisa quanto a Capitania dos Portos, que é uma outra autoridade que notifica navio quando tem um quantitativo alto a ser retirado,
elas não estavam indo a bordo. Os comandantes também não estavam criando contato com os prestadores de serviço. Então, assim, o nosso indicador de quantidade de navios atendidos, ele despencou, né? Já os navios offshore, bastante. Então, a Sea Master, então, no Covid, então, foi muito prejudicado, então, né, Guto? A Então, Sea Master sofreu bastante, a gente ficou... quanto tempo, mais ou menos, Guto? Então, ó... Quer voltar à realidade, assim, voltar... Eu vou te falar assim, a gente ficou... Ou até hoje não voltou, né? Cara, não, a coisa melhorou bastante, né? A gente tá numa guinada aí, a gente... Esse início de ano aí tem sido bom, a gente vem, cada mês que passa, a gente vem batendo faturamento, tá? Que bom, pô. Isso é muito bom. Mas a gente ficou uns 2 anos e pouquinho, né? De 19, 20, 21, surfando uma onda assim, bem complicada. Eu vou te dizer que 2019, quando estourou a Covid, abril, né? Estourou o final de... Eu lembro exatamente assim as datas, porque eu tava viajando. Eu cheguei num voo vindo de Roma, então peguei aquele aeroporto de Roma que parece um shopping center, com ninguém dentro do aeroporto, né? Tudo muito fechado. medo. Fechado, me espirrando bastante, porque eu tava no frio, aí Todo mundo espirrando, desesperado. tossindo, espirrando, e todo mundo bolado, né, com aquela situação de Covid. E aí eu fiz a quarentena, 14 dias em casa. Depois comecei a trabalhar meio período, né? Meio home, meio na empresa, porque a Sea Master, ela depende muito do Guto ainda, né? O Guto participa, eu gosto de participar de todas as áreas, eu conheço um pouquinho, eu passei por tudo que a Sea Master faz hoje eu passei, né? Eu participei do início, então eu tirei lixo, eu era os colaboradores que iam a bordo, ensacava lixo, fui eu também, eu emitia a nota fiscal. Já dirigiu o caminhão também, Guto? Então, já dirigi caminhão, eu dirigi uma vez, eu não tenho carteira D, eu dirigi um caminhão pequenininho, tenho carteira C, mas dirigir caminhão, eu vou te dizer a verdade que eu não dirigi não, mas eu fui ajudante de caminhão já. Não, mas tá bom, pô, tá bom, já contribuiu. Aí passei por todas as etapas da empresa, a parte de mão de obra pesada, a parte de faturamento, financeiro, comercial, enfim. A empresa começou do zero, meu pai ele era bem atuante na época, né? E a gente trabalhava em conjunto. Então ele ficava mais na parte comercial ali e eu fazia a coisa acontecer, né? De ir a bordo, de preparar a documentação, né? A empresa, a Sea Master, eu tenho muito orgulho, assim, e sou muito grato pelo pessoal da marca, né? O Sérgio, o Arley, o Gustavinho, né? Na verdade, naquela época o Gustavinho também não existia, né? O Gustavinho veio depois. Caraca, não, é muito tempo mesmo. Muito tempo. A marca ajudou bastante a gente começou a retirar resíduos representando a marca, né? A Sea Master não existia naquela época. Entendi. Enfim, e aí a coisa foi se desenvolvendo. Mas voltando de novo à sua pergunta do Covid, tudo ficou parado. O offshore também, o offshore ficou com medo, todo mundo com medo. Então, os embarques, o pessoal que estava embarcado, que trocava de 21 em 21, começou a trocar de 60 em 60, para diminuir o risco de contaminação. E aí, depois a coisa Trocar que você tirar o resíduo. Não, é porque na embarcação offshore entra uma turma, fica 21 dias. Ah, tá. Fica 21 Entendi. dias ou 14 dias lá trabalhando na embarcação offshore, depois ela troca com outra turma que. Ok. Né? E aí essas trocas que não Outra escala, né? É onde acontece a retirada de resíduos. Não, então, a retirada de resíduos ela acontece offshore e onshore. Depende, a retirada de resíduos da embarcação offshore ela acontece toda hora, né? Porque imagina assim, a gente está falando de uma embarcação com muitas pessoas. Então você tem o resíduo doméstico, o resíduo de cozinha, o resíduo do dormitório, o resíduo do banheiro. E você tem o resíduo operacional, né? Você tem o resíduo os trapos contaminados, lata de tinta. E é gigante, né, cara? Esses navios. Tem retirada de óleo também? Algum tipo de óleo? Então, a gente tira bastante resíduo oleoso, tá? Tira-se, ó, o que sai bastante de um navio, né? Além dos resíduos sólidos, né? Quais são os resíduos sólidos que saem bastante? Sai o lixo comum, sai papel, sai plástico, tapete, vidro, madeira, aquelas embalagens, né, de madeira. Sai o resíduo oleoso, o água a óleo, né? Que todo navio tem separador de água e óleo.
Quando o navio está atracado e fica muito tempo atracado, sai o efluente sanitário. Caramba. Sai Pô, diversos Guto, então resíduos, né? é uma operação assim que move muita gente, né? São quantos caminhões assim pra limpar um navio cargueiro, por exemplo, que é gigante, né, um navio cargueiro? Então, Eu não sei se é gigante, eu não sei se tem a tripulação gigante também, né, mas então, assim, é uma o pergunta carro-chefe da Sea Master não é nem limpeza, é o gerenciamento dos resíduos. A limpeza a bordo, quem faz normalmente é a própria tripulação. Então a gente chega a bordo, aí voltando naquela pergunta, como é que funciona a retirada de resíduos, né? Hoje, né, a coisa evoluiu bastante. Então hoje a gente já sai com a documentação praticamente pronta. Então, para a gente sair com a documentação praticamente pronta, a gente faz uma troca de mensagens com o navio, né? Ou com o agente marítimo, que é a empresa que representa o navio aqui no estado, né? no Brasil, onde o navio está atracado. Pede os quantitativos, uma estimativa, emite os manifestos, e aí já vai sai pré-classificado. Já sai já assim, com uma ideia do que a gente vai encontrar. Mas assim, navio cargueiro é uma caixinha de surpresa. Tem navio, por exemplo. Parece até aquelas caçambinhas de entulho na rua, né? Cara, então, tem navio japonês, por exemplo. Pô, navio japonês é organizadíssimo. O resíduo, você toma banho com resíduo, tão limpo que o resíduo tudo certinho, tudo no lugar adequado, segregado, embalagem preto com preto, branco com branco, lindo. Boa. Aí você vai para um navio filipino, indiano, né? Aí a coisa já começa a dar uma desandada, né? Sim. Enfim. Eu já peguei resíduo de navio que estava acondicionado, a gente abrir lá, ter vários insetos, várias larvas, né? Várias, enfim, baratas, é uma caixinha de surpresa, né? Então hoje a gente pede essa informação, a gente emite a papelada, aí eu dimensiono qual carro eu vou mandar, se eu vou mandar um carro grande, um carro menor, qual o terminal que a gente está indo, porque tem terminal que eu consigo atracar com o meu caminhão do lado do navio, aí o próprio guindaste do navio consegue fazer o transbordo do resíduo. É por guindaste, então, ele é... Depende, é por guindaste, às vezes desce manual, dependendo do terminal, mas na grande maioria a gente tem sempre o apoio de um guindaste. Às vezes o guindaste... Caraca, deve ser uma operação muito massa, hein, velho? Muito. Tem operação de retirada de navio que eu tiro em 10 minutos. Tem operação de retirada de navio que eu fico o dia inteiro, né? Assim, depende muito do local que a gente tá atendendo aquele navio, né? E pelo jeito aquilo que era desorganizado há 17 anos atrás, quando vocês começaram, hoje já é uma operação bem mais organizada. Hoje a coisa mudou completamente, né? Hoje o Sinir, né? O Sinir ajudou a gente a dar uma organizada boa nisso. Hoje os terminais eles foram nomeados pela ANTAC como unidade controladora, então os terminais eles precisam certificar e controlar todas essas empresas que fazem a gestão, então o nível mudou bastante. Ainda, óbvio que ainda rola ainda quem quer trabalhar errado, acaba trabalhando errado, sim, né? Mas quem quer trabalhar certo, busca por fazer o certo, tem um respaldo de que tá no caminho certo, né? Entendi. Isso foi bom pra vocês, né? Cara, eu adoro a qualidade, eu adoro a exigência. Quanto maior a exigência, mais a Sea Master se destaca, né? A gente investe bastante na qualidade, né? Um dos valores da empresa, além da sustentabilidade, é a qualidade de atendimento, esse olho do dono, sabe? De que a gente está sempre próximo, a gente está sempre acompanhando. Então, assim, tem muita coisa que passa ali. A minha sala é uma sala aberta, ela é toda espelhada, toda cheia de vidro. Então, eu trabalho escutando a conversa de todo mundo. Então, eu gosto de estar antenado no que está acontecendo. Isso o mercado responde, né, cara, pra você, né, cara? Tipo, a gente vê também, cara, quando a gente pensa em Sea Master, a gente pensa em qualidade, realmente. E eu acho que você transfere exatamente isso. Pra quem é da região aqui da Grande Vitória, quando a gente vê o caminhão da Sea Master, a gente vê o caminhão todo limpinho, né? A galera toda de EPI, todo pintado, adesivado, né? E sempre... Isso vai muito da cultura dos fundadores que passa pra empresa, pros funcionários. Episódio passado, podcast passado. Episódio com o Bernardo aí, quem não ouviu, ele falou um pouco de cultura. Agora na prática. Agora na prática, aqui a gente conversando com o Guto, um episódio depois, a gente vendo isso aqui na veia mesmo, como é que acontece realmente, né, Guto? E para você implantar essa cultura, Guto, de qualidade, foi difícil no começo? Ou foi sempre, desde o começo, você trouxe isso?
E uma outra coisa também, a gente estava falando sobre sonho grande, né, aqui também, e que isso é bastante relativo. Você acha que a CA Master hoje chegou aonde você tinha pensado que você estava sonhando de chegar, ou falta muita coisa ainda? Então, assim, um dos ensinamentos do meu pai foi sempre pensar grande, né? Sempre buscar. Então, eu sempre fui um cara bem ambicioso. Eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente fazer ainda, muita coisa. Eu acho que a gente tem um caminho muito grande pela frente. Toda hora que eu fico parado, assim, pensando, às vezes no final de semana, a cabeça vai lá na lua e volta de tantos pensamentos, de coisas que a gente tem que fazer. E quem dera se meu dia durasse 48 horas, né? O dia só dura 24, às vezes você sai da empresa. Ontem eu saí da empresa às 8h30 da noite. E cheio de vontade de tentar implantar um monte de coisas, mas tudo tem seu tempo, né? Sim. Tudo tem seu tempo, porque junto com você querer deixar a empresa redonda, buscar melhorar processos, né? Buscar a questão da governança, de deixar a coisa bem organizada, você precisa enfrentar o dia a dia. Em ganhar o serviço, em fazer o serviço, receber pelo serviço, pagar suas contas. Então essa gestão é uma gestão meio doida, né? É uma coisa legal. Eu sinto prazer com isso, sabe? É prazeroso fazer a gestão da empresa. Então, um dos ensinamentos foi sempre pensar grande, sempre trabalhar bastante. Então, não, eu acho que a gente não chegou onde a gente quer chegar, tá? Hoje eu tenho certeza que, junto aos meus concorrentes do meu nicho de mercado aqui, nós somos uma empresa mais sustentável, tá? Mas nós queremos mais. Nós queremos ser a empresa mais sustentável do Brasil, né? Hoje eu atendo no Espírito Santo, atendo no Rio de Janeiro. Caraca, que massa, sabia não. Atendo no Rio de Janeiro, a gente tem uma filial no Rio de Janeiro. A gente tem alguns clientes grandes, por exemplo, a gente tem a Tecnip, que é um cliente grande nosso, a gente acompanha eles para todos os locais. É uma empresa que exige da qualidade, e por isso que ela está com a gente até hoje, né? Eu atendo a Tecnip praticamente desde o início da empresa. Caramba, que massa, Guto. Não sabia que vocês, além de trabalhar no Rio de Janeiro, tinha essa parceria com a Tecnip. Temos, a gente trabalha, eu atendo todos os barcos da Tecnip, né? Hoje eu estou atendendo um barco da Tecnip, ontem atendi outro, eu atendo no Porto do Iguaçu também, né? É gratificante, porque você chega, você concorre às vezes com empresas maiores do que você, e por você ter uma qualidade operacional alta, você acaba ganhando serviço, você ganha e você mantém, né? Porque os contratos são de 2 em 2 anos, então toda hora eu estou renovando o contrato, renovando, enfim, isso é legal, né? Isso é legal, esse é meu objetivo, o objetivo de tornar a CA Master uma empresa a mais sustentável, o objetivo de transformar a CA Master numa empresa que vende soluções ambientais, né? De buscar transformar os nossos clientes em clientes mais conscientes, em clientes que querem que a coisa aconteça, querem fazer a reciclagem, porque não adianta o cliente querer que a gente recicle se ele não faz a coleta seletiva a bordo, se ele não separa aquele resíduo, né? Aí você tem um papel de educador, né, no caso. Eu tenho um papel de educador, eu tenho um papel de tentar equilibrar, né? Porque tudo tem custo também, né? Enfim. Então esse é o objetivo da CA Master, é chegar, alcançar a questão da sustentabilidade, do trabalho. A gente vem desenvolvendo uma parte social bem legal também. Quem depois quiser entrar no nosso Instagram, né? Grupo CA Master, dá uma olhada lá. A gente participou de um projeto aí do Dia do Mangue, na terça passada, junto à Prefeitura de Vila Velha, e no qual a gente apoiou numa limpeza do mangue junto com umas escolas. Foi bem legal, bem gratificante, sabe? A gente mostrar para as crianças, para a sociedade, né? Que assim, que se você faz a coleta seletiva, nem vou te dizer nem a questão da coleta seletiva, porque a gente tá longe. Não joga resíduo, não joga lixo no chão, entendeu? Sim, perfeito. Porque assim, uma coisa que me revolta muito, e às vezes num dia que eu tô um pouco mais irritado, às vezes até dou uma buzinada e tal, é eu tá no sinal, o cara baixar o vidro e jogar lá uma lata no chão, cara. Eu acho uma coisa tão bizarra, sabe? Mas acontece muito, vocês sabem disso, né? E a gente tem alguns papos também falando disso, que
tem muita gente, o inimigo é o canudo de plástico, o inimigo é alguma coisa. E a gente sabe que o canudo de plástico, se você jogar na lixeira e ele for transportado por uma empresa séria como a Ciamasta, ele vai parar no aterro sanitário. Então, o problema principal não é o canudo de plástico. O problema principal é justamente o que vocês fazem, que é a destinação, a logística e destinação correta e a educação de quem está lá gerando resíduo, de separar e acondicionar corretamente. E vai daquela... Então vocês estão a solução... E vai daquele pensamento, né, Cláudio, que a gente estava falando sobre o pensamento de startup, de atacar a dor, né? E às vezes muita gente acha que a dor é a reciclagem. Tem que reciclar, tem que proibir o canudo plástico, por exemplo, que acha que a dor era o canudo plástico, só que na verdade a dor era a destinação correta do resíduo. É a principal dor do Brasil. É a principal dor do Brasil. Hoje a gente está tendo o exemplo aqui da Ciamasta, que faz a destinação correta de resíduo. Eu acredito que esse papel de transportar o resíduo é o que vai dar a solução, porque muita gente transfere a responsabilidade. Hoje a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que fala que a responsabilidade do lixo do lixo é do gerador, né? Só que tem muito gerador que transfere essa responsabilidade para o transportador, né? E aí acaba o quê? Cara, o transportador, se você não contratar uma pessoa séria, aquilo que você falou, que você tem vários concorrentes aí que não são sérios, um exemplo, né, que vão despejar em qualquer lugar. Aquela empresa que você pontuou aí, que transfere a responsabilidade só para o transportador, é aquela empresa que só está buscando preço, né? Só que está buscando se livrar do problema dela, né? Sim. Resolve esse problema aí. Na verdade, eu acho que todos os players, eles precisam se ajudar. O gerador precisa acondicionar, precisa buscar fazer o correto dentro da própria empresa, contratar uma empresa que vai dar um gerenciamento apropriado, vai encaminhar esses resíduos para a destinação final, né? Vai dar a melhor solução ambiental para aquele problema dele, do que simplesmente pegar um cara perdido na rua aí, tira esse lixo aqui pra mim, bicho, você vai destinar onde? Se vira aí, cara, só resolve esse negócio pra mim. Pega uma carrocinha. Pega a carrocinha. Hoje, se tratando de resíduo da construção civil, a gente tem um exemplo mesmo, né? Hoje existe, por exemplo, em Vila Velha existe coletas online, né? Onde eles fiscalizam as caçambas estacionárias. Coletas online é um sistema. É um sistema, né, que existe, onde eles fiscalizam essas caçambas, tá na mão da prefeitura, né, que é o estado ali presente, e ela consegue fiscalizar a caçamba dessas empresas que estão ali na rua. Só que eles começaram a notar que a cidade não estava limpa. Aí, qual foi o resultado? Que eles viram que o resíduo estava na mão do pequeno gerador. Então, o pequeno gerador, ele contratava... O resíduo que vai pra rua. Exatamente. Suja o resíduo que está na esquina, por exemplo, ali, que está todo sujo, né? A gente tem algum estudo também que mostra também que a maioria dos resíduos que estão em pontos iniciados de lixo são resíduos da construção civil, né? Aquele resíduo que está ali foi o fulaninho que contratou o Beltraninho, que tem uma carrocinha, tirou da frente da casa dele e jogou... Mesmo no baldio que estava ali na frente, exatamente, e foi embora. Tirou de um canto e botou no outro. Aí, aquele cara que tava lá, que recebeu o resíduo, né, onde o cara jogou, o cara vai ligar pra prefeitura e vai mandar tirar. Aí, ou seja, um custo altíssimo que a prefeitura gasta. Né, hoje é um dos maiores custos. Espalhou o resíduo, o cachorro foi lá, mexeu. Aí a gente tem várias consequências em relação ao descarte irregular. A gente tem eu não trabalho muito com resíduo de construção civil, né, justamente por causa desse problema, né, de a gente fosse botar uma caçamba na rua. E aí, nego, o pessoal, a própria população joga marmitex, joga qualquer tipo de resíduo diferente da cocô de cachorro. Cocô de cachorro. E não entende que aquela lixeira ali não é uma lixeira para isso, né? Sim. Aquilo ali é uma caixa, uma caçamba, que a finalidade dela é acondicionar resíduo de construção civil, né? Um tipo de serviço que a gente oferece, mas a gente busca não fazer para pessoa física, para a CPF, a coleta de fósforo. Porque dá no mesmo. Nesse entendimento que você falou aí, a coleta de fósforo eu vou concorrer com uma empresinha ou com uma família que tem um caminhão, trabalha ele e o sobrinho, e aí que ele vai coletar a focinha dele ali, vai receber sem nota mesmo,
E aí, sabe lá onde é que ele vai depositar essa fossa? Jogar no rio. Caraca. Não digo nem redando, viu? Mas no primeiro bueiro que tiver aí perto da casa dele, ele vai joga no despejar lá bueiro, dentro. acabou. Eu tô falando no rio porque eu já vi uma empresa dessa jogando no Sério? rio. Já. Muito. Pior ainda, né? Do que, É, do que direto o no bueiro. rio. O bueiro vai parar no mar também, né? mas- O bueiro vai parar no mar também. É a mesma É coisa. a mesma Mas coisa. tem alguns que não tratam? Não, é porque o Às bueiro vezes- é drenagem urbana de Urbana, chuva. Vai tudo pro mar. É a mesma coisa que jogar no rio. É. mas Não é- pelo não é menos direto fica um pouco mais chavado, pelo menos. É, pelo menos aí tá fingindo ali que tá numa Deixa fossa, eu te né? falar um negócio aqui. Eu vou entrevistar vocês aqui agora. Tá? Vai lá. Vamos lá. Boa. Que medo! Vamos lá. Os papéis Você- estão invertidos. Vamos lá. Você é um navio, tá? Lembra que eu te falei que, que o navio chega aqui, ele não pode mais queimar resíduo, não pode Sim, mais Perfeito. lançar resíduo na Cheguei água. na Beleza. costa brasileira. Chegou. Na grande maioria dos navios que vão ali pra Praia Mole, de carvão, eles têm uma espera longa, tá? Demora. Vamos botar aí 10, 15, 20, às vezes 2 meses o navio fica lá. Caraca, sério? diário. Parado lá. Esperando carga, ou Tripulação toda lá, disponibilidade. Todo lá mundo dentro fica lá já, dentro. todo mundo bolado. Tripulação. Um navio desse aí, normalmente tem uma tripulação aí, vamos botar aí de 12 a 20 pessoas a bordo, tá? Caraca, E o pessoal não vem pra terra firme, fica no O pessoal navio. não vem pra terra firme, fica lá no navio. o cara deve ficar puto lá dentro. Cara. Pô, não, deve ser uma doideira, né? Mas assim, esse já é outro problema. Vamos lá, vamos falar sobre o resíduo. Sim. Ok. Aí esse navio tá lá 15 dias, tá? Ou 20 dias. 12, 15 tripulantes. Ele chega na costa, atraca e não tem lixo. Cadê o lixo? Foi jogado no mar. É, queimou todo e jogou no mar. Não pode queimar Não pode e não queimar. pode jogar no mar. Jogou no sim, mar. já- Ele já tá há É. 20 dias aqui Tá, mas e não aí gerou cadê a resíduo nenhum. Cadê a É, fiscalização? não faz sentido. Cadê a fiscalização? Vocês não podem cobrar da fiscalização isso? Então, cobrar a gente até cobra, né? Não adianta Mas nada. assim, acaba não. Infelizmente a fiscalização hoje aqui, ela não tem uma força de trabalho para você, pra eles, essa resposta que a gente tem na grande maioria. De buscar em todos os navios, identificar, porque aí chega no navio, o navio esconde resíduo. Imagina, você não vai ficar igual um Sherlock Holmes lá no navio Procurando de lixeiro em cheio. o cara tem um navio, imagina o tamanho de um navio. O cara tem um monte de salas lá, compartimentos que ele pode esconder o resíduo para não tirar. Já aconteceu comigo, de chegar lá, eu vender o serviço. Pra ele não tá? pagar, né? Pra ele Pra não não pagar o pagar. serviço. Pra ele não Aí que pagar. ele não Caraca. paga, ele sai da costa brasileira e Ele lança. joga no mar. Joga qualquer Ele lugar. lança no mar, até na costa brasileira mesmo. A gente tá aqui na base 27, né? Você já fez uma caminhada aqui na Enseada do Suá e ficou ligado nas embalagens dos resíduos que estão na costa? Não Faz fiquei esse ligado, dever de não. casa depois e vê se essas embalagens são embalagens brasileiras ou se elas são Pô, embalagens boa, muito bom internacionais. isso aí. Tira umas fotos depois, porque eu já Caraca, olhei isso aqui. isso dá uma pauta, hein, Renato? Isso dá uma pauta. Isso dá, porque aqui a corrente traz pra cá. É, Né? A exatamente. corrente traz pra cá, passa por debaixo da ponte. Então o resíduo que é lançado lá fora, ele acaba vindo pra cá. Entendi, Guto. Então, assim, é uma pergunta. É uma pergunta. Sim, Por cara, que muito não? bom. Lógico que pro meu business seria o ideal que todo navio tivesse. Todo navio que ficasse tantos dias na fundiado, tinha que ser uma exigência tirar o Isso que eu resíduo. ia te perguntar, Guto. Não, não tipo, porque talvez já deve ter uma coleta de dados e a própria empresa, a Ambec, não, como é que você falou? Anvisa, né? A Anvisa não, a ANTAC, não, né? A ANTAC é a autoridade portuária brasileira. Talvez ela não tenha um dado de geração de resíduo de um navio, por exemplo, Por que dia, tá né? 40 dias. Vamos supor, o cara tá 6 meses no mar. Eles não têm um dado de geração de resíduo. Pô, Por tripulante por dia. exato. Aí, por exemplo, cara, o navio tá 6 meses no mar, então cadê seu resíduo? Onde foi parar? Tipo, talvez Não, falta existe- esse serviço existe de um garbage inteligência, book. por exemplo. Não, existe um garbage book, exige um controle, sim, de quando o navio retirou resíduo. A gente está falando aqui com vários países diferentes, então cada um tem uma sistemática, uma normativa diferente, né? Mas assim, eu acho que estamos caminhando ainda, né? Lembra que eu lhe falei que há 14, 15 anos atrás, 17 anos, quando o Semas começou, nem manifesto a gente era exigido. Então, assim, eu acho que é tudo uma evolução. Sim. Um dia, quem sabe, vamos chegar lá. O navio chegou, já tem uns dados de da onde ele tirou, quando ele tirou, quanto que ele fabrica, quanto que ele gera de Uhum. resíduo por dia, né? Porque um navio, ele tem, além do resíduo doméstico, né, que é aquele lixo de
de refeitório, de banheiro, né? Do lixo normal dele, igual você tem na sua casa. Aham. Ele tem lá, porque ele mora no navio. Ele tem o lixo operacional, né? O resíduo operacional. Um trapo contaminado, um vazamento que ele teve a bordo, uma peça quebrada que ele Sim. trocou, uma lata de tinta que ele pintou, enfim, uns pedaços de solda. Ele tem todo esse resíduo a bordo, né? Então, assim, como que um navio que fica 15, 20 dias fundeado não tem resíduo, cara? Não tem nem. A conta não fecha, né? Não, Um dia eu conta não fiz fecha. um dia eu fiz um cálculo, né? Um dia tem uns anos atrás que a gente fez um cálculo juntando o que todas as empresas aqui, né? Junto com a Sea Master, somando aos nossos concorrentes, né? A gente gerou uma evidência de um número de quantos navios são atendidos mensalmente. E aí a gente gerou também um número de quantos navios atracam aqui no Espírito Santo mensalmente. Cara, não deu 20% dos navios. Hoje, 20% dos navios aqui na costa, a gente consegue tirar navios cargueiros, né? Navio offshore, na grande maioria, eles tiram seus resíduos porque eles têm que dar um respaldo para quem está contratando. Petrobras, Shell, enfim. É uma exigência de contrato. É uma exigência que o resíduo seja reciclado. Já o navio cargueiro não. O navio cargueiro às vezes é. Mas né? esses 20% a sua empresa ou todas as empresas? Todas as empresas. Todas as empresas. A gente tem um complexo Caraca, portuário aqui muito percentual grande, né? A gente tem em Porto Céu, a gente tem vários berços, a gente tem o Bu, a gente tem aqui no Canal de Vitória, a gente tem Tubarão. O Porto Tubarão tem uma rotatividade muito alta de navio, né? O Pier 1 e o Pier 2 é praticamente um navio a cada 24 horas. Vocês tiram resíduo lá também? Tiramos. E aí me veio aqui uma coisa. Você perguntou no início lá, como é que você tira lixo? Então a gente tira lixo de caminhão, resíduo, a gente tira resíduo de balsa também, né? A gente, ou depende do porto. Se o porto tem condições de tirar de caminhão, a gente vai tirar de caminhão, porque o custo é menor. Se o porto não tem condições de tirar de balsa e o navio necessita, a gente vai acabar usando uma balsa sim. Ah, vocês Legal. têm balsa, então. Então, aqui no estado, como quase todos os terminais têm acesso a caminhão, a gente já teve uma balsa aqui. Essa balsa ela é pouco utilizada, então a gente acabou desmobilizando. E já no Rio de Janeiro a gente trabalha muito com balsa. Você tem a Baía de Guanabara, e ela tem uma área abrigada muito grande. Então é fácil tirar o resíduo na Baía de Guanabara. Aqui não, aqui você vai. Os navios estão a mar aberto praticamente. Então bate muito, não é seguro. Ah, entendi. E tem a possibilidade de tirar de caminhão. Então as retiradas de aqui no Espírito Santo, Bacana na demais, grande cara. maioria, são de caminhão. Boa. Caraca, não tinha nem noção, Claudinho, como é que fazia a retirada de Nossa, resíduo. muito bom, né? Muito bom, foi tudo novidade pra gente, Guto. E mais uma vez a gente tá aprendendo aqui mais um podcast aqui. Eu demais. adorei a matéria em si e adorei o trabalho que eles fazem, além do trabalho diário, o trabalho que eles fazem por fora, de trabalho educação social, ambiental, de educação ambiental, que eles trabalham ali Incrível. na raiz, no início de tudo. Isso aí. Com as crianças, uma vez. Eu acho Inclusive, que vocês estão de parabéns. Muito inclusive bom, com Guto. as crianças aqui hoje, né? Ensinando como que É, faz. foi a aula aqui. Assim, essas crianças que a gente comentou, né? Elas vão se tornar meus clientes um dia, né? Então, se elas estão vendo que é possível fazer a coisa correta, né? E que precisa ser feita a coisa correta, na hora dela estar sentada do outro lado da mesa e tiver que contratar uma empresa para poder fazer o gerenciamento de resíduos dela da maneira certa, ela vai lembrar desses ensinamentos. Então, acho com que certeza, muito bom. lembra. esse é o social que a gente quer fazer, sabe? Essa Sim. conscientização de que é preciso, né? A gente precisa fazer a nossa parte aí pra gente evoluir novamente nesse sentido. Né? E não desanimar, tá, Guto? Eu acho que, cara, você vai ter resposta. Pô, mesmo muitas vezes exposição quer ver valor, quer ver preço. Eu acredito. Mesmo que seja só 20%. Mesmo seja 20% só, cara, mas eu acho que o papel que você tá fazendo é fundamental. A gente tem um filhinho ali de 1 ano e 3 meses, eu e Renata, e eu garanto que, pô, se for ensinar ele isso aí, cara, vai ser muito positivo. Claudinho também, tem o Pedro agora, né, Claudinho? É isso aí. E, cara, educação ambiental, esse papel que você faz, além do transporte, né? O transporte é uma coisa, né, que já dá a destinação correta pro resíduo, já é uma coisa gigante, mas a educação ambiental, cara, as atividades aí, principalmente lá na Mantegueira, né? Na A Mantegueira. empresa fica dentro da mantegueira, né? A gente Então- é vizinho deles ali. Então a gente tenta apoiar
o parque de tudo quanto é jeito, né? Infelizmente, aqui é um mangue bem contaminado, né? A vizinhança lança muito resíduo, é uma vizinhança com poder aquisitivo mais baixo, então, assim, não tem essa educação ambiental, essa consciência, né? Das crianças e vão ensinar os pais. Exatamente, essa é a nossa ideia, né? A gente fez um trabalho alguns anos atrás também, junto com a escola, e foi importante. A ideia da professora era justamente essa, era mostrar para as crianças que o que ela estava encontrando dentro do mangue são os resíduos lançados pelos pais dela, né? Então, assim, vamos dar uma segurada nisso, né? Vamos buscar destinar. Sim. Às vezes é difícil também, porque falta um local apropriado para eles destinarem, falta várias coisas, né? Tem uma coleta diária. Uma coleta diária, né? Aí o cara vai tirar da casa dele, bota na rua, o cachorro vai lá e come o lixo e espalha aquele resíduo todo. Aí vem um vento, vem uma chuva, espalha mais ainda, aquele resíduo volta. Enfim, eu acho que é um dever de casa, né? A Cia Master, ela tenta apoiar no que pode, ela tenta evoluir no que pode, ela vem buscando isso, né? Vem buscando fazer melhor, fazer correto, fazer certo e buscando também educar os seus clientes, né? Conscientizar os seus os futuros clientes para que a gente tenha, muito bom, Guto. que a gente consiga agregar o valor e cobrar o que tem que cobrar, né? E não ficar nessa loucura de preço. Não, a gente tem que ter preço, mas a gente tem que oferecer, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, porque é um trabalho que tem um custo alto, tem uma gestão, tem que ter uma maneira correta, porque não adianta eu coletar um resíduo de qualquer maneira com um caminhão vazando. Eu vou coletar eu falo até para minha equipe, né? Eu bato muito nessa tecla. A gente trabalha com resíduo. Cara, o nosso caminhão é visado. Nosso caminhão tem que estar mais limpo que os outros caminhões, cara. Sim. Mas a gente trabalha com resíduo. É óbvio que uma mangueira, às vezes, eu tô chegando, ela suja uma mangueira. Então, acabou a operação, limpa a mangueira, passa o trapo, tá pingando alguma coisa, não resolve antes de sair. Porque é muito feio você coletar um efluente de um local e aí a sua mangueira tá furada pingando, lá, sai pingando resíduo, né? aquele odor não faz sentido nenhum. Aquele odor grande não faz sentido. Esse não é nem o cliente que eu quero. Aquele cliente que não se importa com isso, de estar contratando uma empresa que ela tá tirando seu resíduo, mas ela tá poluindo o asfalto todinho ali com vazamento. Vocês sabem que isso acontece. Se a gente andar aí, tem muito caminhãozinho aí, velho, aí que tá poluindo, né? Então essa é a nossa missão, né? Cara, bacana demais. Só uma pergunta final que eu fiquei curioso. Hoje e pro futuro, o negócio de vocês é resíduo portuário ou vocês pensam em expandir para outras áreas? Boa pergunta, hein, Claudinho? Boa pergunta. Assim, nosso foco sempre vai ser a área portuária. Porque a nossa qualidade e tudo que a gente agrega a Cia Master, ela precisa ter um valor agregado mais alto, né? A exigência é mais alta. Mas isso também não nos limita de trabalhar para as outras áreas. Então hoje na Cia Master eu tenho 2 times. Eu tenho o time Porto e eu tenho o time Cidade. Porque a gente já teve uma movimentação maior aqui no estado, principalmente das embarcações offshore. Veio o Porto do Açu e levou a grande maioria dos navios para lá. Então eu tenho que estar aqui dançando conforme o meu mercado, né? Então se o meu mercado exige, Porto do Açu fica ali na divisa com o Rio de Janeiro em Campos, Macaé ali, passa Macaé, entrando para Campos. Lá nós trabalhamos também, mas assim, é um local mais distante. A gente tem toda a concorrência do Rio de Janeiro também, e eu tenho filial no Rio. Então assim, a gente trabalha lá, mas a gente quer trabalhar aqui também. Então a ideia é buscar novos clientes. Hoje eu atendo shopping também. Eu atendo empresas menores, né? Eu atendo indústria, né? Mas o nosso foco sempre vai ser a área portuária, porque lá que está a qualidade, lá que está a exigência, é lá onde eu consigo agregar valor à minha empresa e não ser simplesmente uma empresa de retirada de resíduos. Eu estou vendendo uma solução para aquela embarcação, eu vendo prontidão ambiental. Eu, Guto, gosto muito da área de combate a vazamento, me especializei nisso. Então, eu faço a parte de combate de hidrocarbonetos
né? Isso eu tinha mandado um briefzinho. Botou. Eu mandei até. Acabou até, né? O papo tá rolando, a gente acabou não conversando sobre isso, né? O que é isso, Guto? Então, esse serviço? A Cia Master hoje ela oferece a parte da prevenção, né? Então, aquelas boias laranjas ou amarelas que ficam normalmente ao redor dos navios, né? Quando você passa aqui, a Cia Master faz. É uma instalação do cerco preventivo, porque protege a embarcação de um vazamento. Porque hoje, se você tem todas as medidas... Não é só resíduo, tá vendo? Não é. A gente agregou vários valores na empresa, né? Hoje o resíduo ele abre portas para outras coisas. Então a gente vende a solução para o problema do cliente, né? Que não só é o gerenciamento, mas sim uma limpeza, um combate. Então a gente tem um cerco preventivo que protege a embarcação de um vazamento. Se tiver um vazamento, está contido. Se aquele vazamento foi contido, aquele navio tem uma brigada, tem um plano de emergência e tal. Na hora que vem uma autoridade, a multa é muito menor, né? Porque acidentes acontecem, né? Então você tem que estar preparado para o acidente. E a Cia Master ela oferece para o cliente uma prontidão, um combate. Uma preventiva, então, Uma preventiva e também o combate, né? O combate. Aquelas 1000 ideias que você tem, elas não são só ideias, né? Elas se tornam realidade. Verdade. Essa é uma das que se tornou realidade. A gente tem algumas realidades, ideias que a gente tentou buscar e a coisa não andou muito bem, mas a grande maioria anda, graças a Deus, né? Boa, que massa, Guto. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom ter conversado com você. Esse case aí de sucesso aí que é a Cia Master. A gente aprendeu muito aqui com o transporte de resíduos, principalmente o portuário, que a gente não tinha nem noção como é que funcionava, né? A gente não tinha nem noção também que tá faltando um pouco de gerenciamento também, já que só 20% só que a gente consegue, né, captar de resíduo, né, Guto? Tá faltando os navios querem tirar os resíduos, né? Tá faltando uma conscientização, né? Tá uma conscientização ou uma exigência, né? Eu acho que assim, com certeza se... Um pouquinho dos dois. Exatamente. Eu acho que com certeza se a gente tivesse uma quantitativa maior de retirada de resíduos de navio, a gente teria uma poluição menor dos nossos mares, né? Você falou do canudo, eu trouxe até aqui para vocês, né? A gente fez uma campanha alguns anos atrás de que o plástico é o terror dos mares, né? Então, assim, a ideia de eliminar a utilidade... O plástico está muito presente no nosso dia a dia, né? Tudo é plástico, né? Sim. Mas se a gente puder tentar eliminar microplásticos, né? Se a gente puder tentar eliminar um pouco, né? Já é 10%, 1%. Boa, temos 5%. Um episódio sobre microplásticos também no podcast. Vou dar uma olhada lá depois. Muito bom legal, esse podcast. Enfim, então a gente vem fazendo a nossa parte, cara. Vamos... Eu acho que se a coleta for feita certa, se pelo menos as embarcações que tiverem um quantitativo mais alto de resíduos tirarem seu lixo, já ajuda, né? Porque jogar lixo na água é chato demais, né? Muito perfeito. Mais. E acabando aqui, eu vou ali na beirada ali do mar para ver da onde que tá vindo esse lixo que tá no nosso mar. Seu dever de casa, você vai tirar foto. Eu vou tirar fotos pra gente poder botar aí pro pessoal. Vê se você acha algum chinês, algum chinês. O pessoal assistindo. Boa. Pode deixar comigo. Show de Guto, bola. A galera te encontra onde? Fala aí que o editor vai botar a notinha embaixo. Então, a gente tem um Instagram, né? O Grupo Cia Master. Tem o nosso e-mail também. Mas o Instagram tá Cia Master assim mesmo? Grupo Cia Master. Grupo Cia Master. Grupo Cia Master. O meu Instagram também é aberto, tá? guto.teixeira. E tem os canais da empresa, www.grupociamaster.com.br. E o nosso e-mail, operações, que é um e-mail geral, contato@grupociamaster.com.br. Muito bom, boa. Muito bom. Muito obrigado. Nossas portas estarão sempre abertas para você voltar quando tiver novidade lá. Avisa que a gente marca de não vai cobrar, não? É verdade. Falta o Pix. Na hora que você sair por essa portinha, você tem que fazer o Pix. Já que você já se tornou um sócio do lixo, você tem a cota. Pix, tem a cota, Guto. Pra mim. Fechou. É pra ela. Ela é a única que tem cobra aqui. Ela é a única que cobra. Aí o que aconteceu? Hoje ela esqueceu. Ela esqueceu de cobrar. Não sei, eu esqueci. É verdade. Foi mal. Ó, o Gustavinho não falou que tinha cobrança, não. A gente tá brincando, Guto. Você pagou com o tempo. Já tem uma cota já gigante. Já. Que vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Eu fico muito feliz, né? Porque assim, eu tô buscando fazer esse trabalho, né? Eu não me aparecia muito. Eu acho que a Cia Master hoje precisa
dessa minha apresentação, para a gente tentar fazer esse trabalho, né, de conscientização, né, de tentar mostrar que existe um outro lado, que nem tudo é só o preço das coisas, que a gente tem que buscar empresas que fazem a coisa. Muito bom, Guto. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Valeu! Tchau, tchau.